Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Salles, da disciplina de Matemática. Trabalho com turmas de 8º ano na Escola Municipal Vereador José Mate, localizada na Zona Leste, Teresina. Gostaria de mandar um beijo para vocês que estão aí nos acompanhando na telinha e para todos os meus alunos também. Estou morrendo de saudades. Durante a nossa aula hoje, nós vamos trabalhar as propriedades do polígono, dando ênfase ao cálculo do número de diagonais. Vamos lá? Então, como eu falei para vocês, o conteúdo da nossa aula hoje vai ser relacionado às propriedades dos polígonos, que foi o conteúdo trabalhado no decorrer dessa semana. Só que durante essa semana vocês viram a soma dos ângulos internos, não foi isso? De alguns polígonos, como a soma dos ângulos internos de um triângulo e do quadrilátero. Hoje, de modo particular, nós vamos ver como é que eu posso encontrar o número de diagonais de um polígono, tá bom? Lembrando que a gente também vai rever a classificação, vou comentar aqui com vocês, de alguns polígonos, porque eu preciso saber caracterizar o polígono de acordo com o número de lados para poder determinar o seu número de diagonais. Então, só para a gente relembrar, o tópico da nossa habilidade é resolver problemas utilizando a propriedade dos polígonos. E qual é o objetivo da nossa aula hoje? Resolver problemas envolvendo ângulos, inclusive utilizando a lei angular de Thales, sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Esse descritor foi trabalhado no decorrer da semana, não foi isso? E hoje nós vamos trabalhar o que eu coloquei na cor vermelha aí na sua telinha. O número de diagonais dos polígonos, ok? Antes de ver como é que eu calculo o número de diagonais de alguns polígonos, primeiro eu preciso relembrar o que é uma diagonal, você lembra? Então, vamos relembrar. O que vem a ser uma diagonal? Quando você estudou polígonos lá no 6º ano, você viu que a classificação de um polígono, né? Um polígono ele é formado por uma linha, que é um segmento de reta, tá certo? Tem que ser simples e tem que ser fechado. Então, dentro dessa definição de polígono, que é uma figura plana, você viu que um dos seus elementos é caracterizado como diagonal. Por favor, gente, não confundam lado com diagonal. Quando eu falo de lado, são segmentos consecutivos, de acordo com o vértice, tá bom? Por exemplo, eu tenho um triângulo ABC, né? Então, AB e BC são lados de um triângulo. Diagonal é um segmento que vai se ligar a um ponto que é não consecutivo. Vamos entender direitinho essa definição. Então, eu coloquei aqui, o que é uma diagonal? É o segmento que une dois vértices não consecutivos de um polígono. Professora, o que são não consecutivos? Que não são seguidos. Por exemplo, eu tenho os pontos A, B e C. Vamos supor que eles estão seguidos nessa ordem. Se eu falar o A com o C, eles são não consecutivos, porque tem um B entre eles. Então, se eu falar A, B e BC, são segmentos consecutivos, portanto, são lados, ok? Agora, se eu falar AC, já vai ser um exemplo de uma diagonal, dependendo de qual seja o meu polígono. Então, eu coloquei aqui um exemplo, olha só. Esse polígono, ele possui quantos lados? Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Ó, conta aqui o lado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6 lados, é um hexágono. Lembrando que o polígono ele pode ser regular ou ele pode ser irregular. O que é um polígono regular? É quando possui lados e ângulos congruentes. Perceba que nesse caso, os lados não são congruentes, então ele é só um hexágono, tá bom? Possui 6 lados. Agora, o que vai caracterizar a minha diagonal? Olha para a figura aí. Se eu falar AB, é um segmento formado por vértices consecutivos, não é isso? São vértices seguidos. Então, isso é a definição de quê? De lado. Agora, se eu falar AC, tanto o vértice A quanto o vértice C, A e C são vértices não consecutivos, não são seguidos. Você pode também lembrar do termo vizinho, né? A e B são pontos vizinhos, estão próximos um do outro. Agora, o A e o C não são vizinhos, então, portanto, eles não são consecutivos também. E aí, quando eu ligo do ponto A até o ponto C, eu obtenho uma diagonal. Tá vendo aí na figura? Se eu ligar do ponto A até o ponto D também, eu tenho uma outra diagonal. E se eu ligar do A até o E, eu também tenho uma outra diagonal. Professora, a senhora quer me dizer que essa figura aí só tem 3 diagonais? Negativo. Repara que eu tracei as diagonais que partem do vértice A.
Se eu fosse traçar todas as diagonais que partem do vértice B, seriam outras diagonais. Tá bom? Do vértice C também, do vértice D, do vértice E, do vértice F. Para eu não ter que traçar todas as diagonais e contar, pelo amor de Deus, nós não vamos fazer isso em hipótese nenhuma. A gente vai ver qual é a fórmula que utiliza e vamos entender o porquê dessa fórmula ser utilizada para determinar o número de diagonais de um polígono, tá bom? Então, eu coloquei aqui AC, lembrando sempre que tem um tracinho em cima para determinar o meu segmento de reta. AD e AE são exemplos de diagonais que partem do vértice A. Professora, AC é a mesma coisa que CA? Sim. AD é a mesma coisa que DA? Também. E AE é a mesma coisa que EA? Também. Então, essas diagonais são iguais. O que está mudando? O ponto de partida e de chegada do segmento de reta. Mas é a mesma diagonal. É importante você lembrar dessa associação, porque a gente vai precisar disso também na hora de montar a nossa fórmula, tá bom? Então, não esqueça, diagonal AC é a mesma diagonal CA, ok? Coloquei aqui uma outra observação também. Olha aqui esse nosso triângulo. O triângulo é um polígono de 3 lados, ele pode ser chamado de trilátero também, não é isso? O triângulo, gente, ele possui diagonal? O que é que vocês acham? Tem algum vértice no triângulo que é não consecutivo a outro? Se eu colocasse aqui A, B, C. Ah, professor, o A é consecutivo com B, o B é consecutivo com C, o C é consecutivo com A. Então, nesse caso, eu só tenho segmentos que são consecutivos, formados por vértices consecutivos. Portanto, eu só possuo lado. O triângulo não possui diagonal, tá bom? Então, uma observação aqui importante, olha, atenção, o triângulo é o único polígono que não possui diagonal. Então, dentro de toda a tabelinha relacionada aos polígonos, o triângulo é o único que não vai possuir diagonal. A partir do quadrilátero, que é o polígono que possui 4 lados, esse polígono já vai ter diagonal. Inclusive, serão 2 diagonais, ok? E assim sucessivamente. A gente vai ver no pentágono, que é um polígono que possui 5 lados, o hexágono, e assim sucessivamente. Embora vocês tenham visto de maneira mais particular sobre o triângulo e o quadrilátero durante toda essa semana, nós vamos aprender a calcular o número de diagonais de qualquer polígono. Logo porque a fórmula vale para qualquer polígono se eu souber quantos lados esse polígono possui, ok? Deu para relembrar? Então, o que é mesmo a minha diagonal? É todo segmento, lembra, segmento é como se fosse a minha linha, né? Que une, que vai unir, vai ligar 2 vértices que são não consecutivos. Lembrando que se o vértice for consecutivo, eu tenho a definição de lado. E se o vértice for não consecutivo, eu tenho a definição de diagonal, ok? Então, espero que tenha dado aí para vocês relembrarem. Agora, a gente vai ver como encontrar a fórmula para determinar o número de diagonais de qualquer polígono. Então, presta bem atenção. Olha só. Primeiro, eu quero que você observe o número de diagonais traçadas a partir de 1. Então, eu vou olhar só para um vértice, que nem eu fiz com aquele meu exemplo anterior. Olha aí. Eu coloquei para o quadrilátero, para o pentágono, para o hexágono e para o heptágono. Observem bem essa imagem. Percebam que existe uma relação entre o número de lados e o número de diagonais que partem de cada vértice. Eu estou olhando só para um vértice, tá bom? Por exemplo, na figura 1, é um quadrilátero, um polígono que possui 4 lados. 4 lados. Gente, uma observação importante que inclusive eu coloquei aqui, mas eu vou falar logo. O número, você concorda comigo que o número de lados é sempre igual ao número de vértices? Sim? Sim, professora, é óbvio, né? Eu tenho 4 lados, 4 vértices, 5 lados, 5 vértices, 6 lados, 6 vértices, assim sucessivamente. Então, o número de lados sempre vai ser igual ao número de vértices, ok? Não esqueçam disso, é importante para a nossa definição aqui. Então, repara que na primeira figura, no quadrilátero, a professora Sora acabou de me dizer que o quadrilátero possui 2 diagonais, é verdade? Mas eu estou dizendo para você olhar somente para um vértice. Então, partindo de um vértice, eu só tenho uma diagonal, ok? Então, na figura 1, eu tenho 4 lados e uma diagonal. Agora, vamos olhar para o pentágono. O pentágono possui 5 lados, tá vendo aí? São 5 vértices.
e 2 diagonais partindo do mesmo vértice, que é o vértice A, ok? Agora olha a figura 3. A figura 3 é um hexágono, é um polígono que possui 6 lados e tem 3 diagonais que partem do mesmo vértice, que é o vértice A. Olha só. E o heptágono é um polígono que possui 7 lados e 4 diagonais partindo do mesmo vértice A. Então, é possível estabelecer uma relação entre o número de lados ou vértices com o número de diagonais que partem do mesmo vértice. Vamos ver qual é essa relação. Então, olha só, eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês observarem exatamente essa relação. O nome do polígono está ali, ó. Lembrando que nesse caso é um quadrado, tá? Mas quando eu quero generalizar é um quadrilátero, tá bom? Então, generalize, nós estamos falando do polígono, então quadrilátero. Eu coloquei um quadrado porque na figura é um quadrado, mas a gente vai sempre nomear como quadrilátero, que é aquele polígono que possui 4 lados, ok? Aí eu coloquei o número de diagonais. O que é esse DV, professora, que a senhora colocou aqui? Tá aqui na minha legenda, ó. O que é esse DV? O número de diagonais que partem de um único vértice. Foi isso que nós acabamos de identificar. Então, o que você vai observar? Bora lá. Você consegue encontrar alguma relação entre o número de lados e o número de diagonais que partem? Professora, eu estou observando que sempre que eu pego um número de lados, não é isso? E subtraio 3 unidades, eu encontro o número de diagonais que partem do mesmo vértice. Olha como dá certo. Se eu pegar o 4 e subtrair 3, eu obtenho o número 1, que é exatamente o número de diagonais que partem do vértice A no quadrado, ou no quadrilátero, certo? Se eu pegar o pentágono, tem 5 lados, subtrair 3 unidades, obtive 2 diagonais que partem do mesmo vértice. Se eu pegar o hexágono, tem 6 lados, subtrair 3 unidades, obtive 3 diagonais que partem do mesmo vértice. E se eu pegar o heptágono, é um polígono que o n é igual a 7, número de lados é 7, 7 menos 3 dá 4, e ele tem 4 diagonais que partem do mesmo vértice. Então, repara que dentro dessa relação, se eu quiser, por exemplo, determinar quantas diagonais partem de um único vértice do polígono, qual é a fórmula, digamos assim, que eu vou utilizar? Eu sempre pego o número de lados que aquele polígono possui e subtraio 3 unidades. Aí você descobre, professora, mas para que a senhora quer descobrir essa relação? Para a gente poder chegar na fórmula, não é isso? Para não falar, olha gente, a fórmula é essa, vocês vão substituir e vão encontrar o resultado. Não, é importante você entender como que chega na fórmula. E é isso que eu estou fazendo com vocês, demonstrando por que a fórmula é a que a gente vai já ver. Tá bom? Então, o primeiro passo, compreender que sempre que eu quiser calcular a quantidade de diagonais que partem do mesmo vértice de um polígono, eu vou pegar o número de lados e vou subtrair 3 unidades, ok? Entendido até aqui? Vamos adiante. A observação que eu tinha falado, né? Coloquei aqui para fixar. Observe que o número de lados é sempre igual ao número de vértices. 4 lados, 4 vértices e assim sucessivamente. Então, vamos para o nosso próximo passo. Eu coloquei em cima o que a gente acabou de concluir. Observe que o número de diagonais traçadas a partir de um dos vértices, ou seja, de um único vértice, vai ser sempre 3 unidades a menos que o número de lados. Então, foi essa relação que nós acabamos de observar através das nossas imagens. Assim, sendo N, agora eu vou chamar de N números de vértices. Professora, por que a senhora está chamando de N? Porque eu acabei de dizer para você que o N, que é o número de lados, ele é o mesmo em relação ao número de vértices. Não foi isso que eu falei? Não é igual? Então, para poder determinar essa minha relação, essa minha fórmula, eu vou chamar de N agora o número de vértices do polígono. Ok, vamos lá então. Cada vértice, eu vou até colocar aqui o polígono, ó. Aqui. Cada vértice faz ligação com todos os outros N vértices, tá vendo? Ele se liga com todos os outros vértices, sendo ele consecutivo ou não. Ele só não vai se ligar com os seus adjacentes e com ele próprio. Por quê? Porque eu estou relacionando com o número de diagonais. Se eu ligar o A com B e o A com E, é definição de quê?
de lado, eu quero calcular o quê? O número de diagonais. Então, só não vai me servir o próprio vértice, que é o vértice A, por exemplo, e o vértice B e o vértice E, porque se eu ligar, esses segmentos serão lados. Eu quero descobrir o número de diagonais. Então, é por isso que ele subtrai 3 unidades. Ah, professora, na relação, a senhora descobriu que são 3 unidades. Mas por que subtrai 3? Tá aqui a explicação. Porque eu sempre vou subtrair o próprio vértice e os outros 2 vértices que são adjacentes, porque eles são lados. E eu quero calcular o número de diagonais, ok? Então, sempre vai ser n menos 3. Como há n vértices, né, dependendo do polígono, eu quero generalizar para poder escrever essa fórmula. O que é uma fórmula, galera? É uma expressão que eu consigo calcular qualquer valor através dela. É por isso que eu generalizo e obtenho uma fórmula, ok? Então, como são n vértices, eu não sei qual vai ser o meu polígono, pode ser um pentágono, pode ser um decágono, um icoságono. E lembrando também que você precisa revisar essa parte da definição. Se ele falar um icoságono, eu preciso lembrar que o polígono tem 20 lados. Nem sempre a questão vai me falar. Olha, um icoságono que tem 20 lados, não, você tem que saber pela definição. Então, aquela tabelinha que tem o nome dos polígonos, a nomenclatura, de acordo com o número de lados, que tem os mais importantes, esses mais importantes você não pode esquecer. Então, se você já esqueceu, se você não lembra mais, pesquisa aí, nomenclatura de polígonos, que vai aparecer uma tabela com os principais polígonos que você precisa lembrar, tá bom? Então, como eu tenho n vértices, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar para saber o total de ligações que serão formadas. Então, vai ser n vezes n menos 3. Só que o que é que vai acontecer? Ah, professora, a senhora falou lá no começo que a diagonal AC é a mesma diagonal CA. Olha aí, liguei para vocês. Tá vendo? Eu liguei aqui um ponto ao outro, um vértice ao outro, não consecutivo para vocês observarem. Então, AC é o mesmo segmento CA. Então, o que vai acontecer? Quando eu multiplicar esse n vezes n menos 3, eu vou contar todas as ligações. Porém, tem uma ligação que sempre vai se repetir quantas vezes? 2. Porque a diagonal AC é a mesma diagonal CA. Ora, mas se eu quero calcular só o número de diagonais sem repetição, o que eu preciso fazer então? Dividir essa minha multiplicação por 2, tá bom? Que é o que tem escrito aqui, olha. Porém, estaremos contabilizando 2 vezes a mesma ligação, que é a diagonal. Isto é, a diagonal. Por exemplo, a diagonal que vai do vértice A até o vértice C é a mesma que vai do vértice C até o vértice A, como eu acabei de falar para vocês. Então, para eu não precisar contar esse valor 2 vezes, eu pego esse produto e divido por 2. E aí nós vamos chegar na fórmula do cálculo do número de diagonais. Qual vai ser? D, eu vou chamar de D o número de diagonais, tá bom? Vou chamar de N o número de lados ou número de vértices, não vai importar porque esse valor é igual, mas como a gente quer associar a relação do número de lados com diagonal, o nosso N vai ser número de lados, ok? N vezes N menos 3 dividido por 2. Então, sempre que eu quiser calcular o número de diagonais, eu pego o N, multiplico por N menos 3. Importante lembrar que esse parêntese é obrigatório. Se você multiplicar N por N e subtrair 3 depois, vai dar errado. Então, pega primeiro o N menos o 3, está entre parênteses, é prioridade, não é isso? Depois multiplica por N, o resultado divide por 2. Vamos ver um exemplo para facilitar? Olha aí, vamos praticar. Determine o número de diagonais dos seguintes polígonos. Na letra A é um pentágono e na letra B é decágono. Decágono é um polígono com quantos lados? Vocês lembram? 10 lados. Aí eu coloquei aqui uma pesquinha para vocês. Olha como eu sou legal. Coloquei a fórmula para auxiliar vocês. E aí o que você vai fazer? Vai substituir. Aonde tem esse N, você vai colocar 5 na letra A. E aonde tem esse N na letra B, você vai colocar 10. Vai efetuar a expressão, né, a operação, e vai me dizer qual é o valor de D. Vamos lá? Vou fazer junto com vocês. Acompanhem aí. Olha só. Na letra A, nós temos um pentágono. Acabei de falar, o pentágono é um polígono que possui
5 lados. Então, aqui o N é igual a 5. O que eu vou fazer? Vou substituir. Então, eu quero calcular o D. É como se fosse, gente, o valor numérico de uma expressão, não é isso? O valor numérico, eu substituo o N por 5 e descubro o D, tá bom? Então, vai ser 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando você fizer a subtração, nesse caso aqui, né, porque o NL é ímpar, 5 é ímpar, vai ficar assim, ó, 5 vezes 5 menos 3 dá 2, dividido por 2. Aí eu vou dar uma dica agora para vocês. Sempre que você armar a conta, você vai ver que sempre vai ter um número que é divisível por 2, sendo ele ou o próprio N ou o resultado da subtração, certo? Você pode simplificar, se você quiser, para não ter que multiplicar e dividir. Por exemplo, esse 2 aqui, ele está multiplicando e está aparecendo aqui também, então posso cancelar ele. Então, já encontro que D é igual a quanto? 5 diagonais. Inclusive, eu queria aqui abrir um parêntese para fazer uma observação, que o pentágono, como você pode observar, ele é um polígono que possui tanto o número de lados quanto o número de diagonais iguais. Isso sempre vai acontecer? Não, é um caso particular, tá bom? Então, pentágono, se você lembrar, o pentágono, eu já sei que o número de diagonais é igual ao número de lados, então eu nem faço a conta, já sei que D é 5, tá bom? E na letra B, nós temos um decágono. Decágono, não confunda, porque às vezes eu falo um decágono, mas é um de artigo, tá bom? É separado. Se eu falasse juntinho, um decágono, aí seria um polígono de 11 lados. Agora, decágono é um polígono de 10 lados, tá bom? Então, só ter um pouquinho de atenção para não confundir. E também, gente, o de 9 lados, que muitas vezes vocês erram, eneágono. Eu vou copiar aqui, olha. Eneágono, caso alguém não lembre. Eneágono. O eneágono é um polígono que possui 9 lados. Tem muito aluno que quer falar noneágono. Não é noneágono, é eneágono, tá bom? Beleza? 8 lados octógono, 9 eneágono, 10 decágono, 11, 1 decágono, 12 dodecágono. Aí pula para o 15, que é mais conhecido, pentadecágono, e depois para o 20, icoságono. É uma tabelinha super fácil de você memorizar. E na letra B, galera, quantas diagonais possui o decágono? Polígono de 10 lados. Aí é o mesmo raciocínio, ó. N igual a 10. Então, D vai ser, eu vou substituir N por 10. 10 vezes 10 menos 3, dividido por 2. Olha aí, já tem um 10 que é par, né? 10 menos 3 dá 7. O que eu posso cancelar aqui? O 10 com 2, lembrando que só pode cancelar porque existe multiplicação entre os termos, tá bom? Aí 10 dividido por 2 dá 5, e 5 vezes 7 dá 35. Ah, professora, eu prefiro multiplicar e dividir, não tem problema, você que escolhe, tá bom? Se você quisesse pegar 10 vezes 7, 70 e dividir por 2, dá o mesmo resultado. Ok? Deu para entender como é que calcula o número de diagonais de um polígono? Então, não esqueçam dessa relação e é só aplicar, sem mistérios. Eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês. Antes disso, eu coloquei a questão 2, que fala só sobre o número de lados. Professor, e se for o contrário? Se ele me der o número de diagonais e quiser que eu descubra o número de lados, como é que eu vou fazer? Aí você vai substituir e verificar onde é que a igualdade é verdadeira. Esse daqui precisa de um pouquinho mais de atenção de vocês. Então, como é que eu faria? Eu trouxe mais como um desafio, porque geralmente ele pede só da outra maneira mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que é um pentágono. Eu já sei que não é, porque eu acabei de calcular. Deu quanto? Deu igual a 5, já não vou fazer a letra A. A letra B, 6 lados. Pode ter 6 lados? Pode ser um polígono? Não sei. Vamos fazer a conta. Aí faz assim, ó. 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Esse resultado tem que dar quanto? 20. Se não der, não é a letra B, tá bom? 6 menos 3 dá 3. 6 vezes 3, 18. Dividido por 2 dá 9. Então, não é a letra B. Letra C. Bora ver se o N é 8. 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. 8 menos 3 dá 5.
8 vezes 5 dá 40, dividido por 2 dá 20, olha aí. Então, nós temos aqui um octógono. O nosso polígono possui 8 lados, ok? Tranquilo? Então, aqui é o contrário. Você vai substituir o N na relação e verificar se o resultado vai dar 20, porque ele já está afirmando que o polígono tem 20 diagonais, ok? E a curiosidade que eu trouxe para vocês, como é que eu posso determinar quantas diagonais passam pelo centro de uma figura? E aí, de maneira bem simples, eu trouxe essa imagem linda, perfeita, maravilhosa, com as diagonais, para você entender. Repara que quando N é par, tá vendo? Ó, N igual a 4, N igual a 6, tá vendo? Se o N for 8, aí no caso do N igual a 5, dá igual a 5. Eu tenho uma relação com o número de diagonais ao todo. Mas quantas diagonais passam pelo centro? Aí pelo centro, gente, o centro é aqui, ó. Esse aqui é par, né? São 2. Esse daqui é 6, mas quantas passam pelo centro? Aí você vê aqui, ó, tem uma aqui, tem outra aqui, opa, e tem outra bem aqui. Então, repara que nesse caso, para N igual a 6, eu tenho 3 diagonais que passam pelo centro. Então, 2 é a metade de 4, 3 que passam pelo centro é a metade de 6. Então, se você vê em algum lugar, né, quantas diagonais passam pelo centro, é só você lembrar que sempre vai ser o N dividido por 2. E esse N só vale se for par. Por quê, professora? Perceba que quando o N é ímpar, não tem nenhuma diagonal que passa pelo centro, tá vendo? Quando o N é igual a 5, tá vendo alguma diagonal passando pelo centro aí? Tem não. E quando N é igual a 7 também? Não tem. Então, isso só vai valer se o N for par. Se o N for ímpar, o número de diagonais vai ser igual a 0. Não vai ter diagonal que passa pelo centro, tá bom? Então, coloquei aí, olha. Sempre que eu quiser calcular o número de diagonais que passam pelo centro, eu pego o N, que é o número de lados, e divido por 2. Aí vem a observação. Esse N só vai valer se for um número par. Se for um número ímpar, o total de diagonais que passam pelo centro vai ser igual a 0, ok? E um exemplozinho de fixação para a gente fechar. Olha aí. Quantas diagonais passam pelo centro de um octógono? Pelo centro, vai me servir calcular N vezes N menos 3 dividido por 2? O que vocês acham? Vai adiantar? Não, ele não quer saber quantas diagonais o octógono possui, ele só quer saber quantas passam pelo centro. Aí eu lembro, quantas passam pelo centro? É o número de lados dividido por 2. Que besteira, professora. Se é um octógono, N é igual a quanto? 8. Pode ser que vocês se engane só na hora de determinar esse N, mas aí tem que ver a tabelinha, tá bom? Anota no caderno a tabela, pesquisa e anota. Então, nesse caso, o N é igual a 8. Quantas diagonais vão passar pelo centro? Eu coloquei aqui já a continha, ó. Olha aí, D vai ser igual a N sobre 2. Portanto, o número de diagonais que passam pelo centro vai ser 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, eu tenho 4 diagonais que passam pelo centro do octógono. Ok? Deu para fixar aí? E aí, vocês acharam esse assunto fácil, difícil? E é isso, com isso nós encerramos a nossa primeira aula. Na próxima a gente retorna para fazer alguns exercícios de fixação sobre esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado e até a próxima aula. Um cheiro, tchau, tchau! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Professora Aline Salles, mais uma vez de matemática. E nessa nossa aula de agora, nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo o conteúdo da aula passada. Qual foi o conteúdo da aula passada? Como calcular o número de diagonais de um polígono. Então, eu peço que vocês peguem um caderno, uma caneta, um lápis, para fazer a atividade junto comigo. Eu vou dar um tempinho e em seguida eu faço o comentário da questão e a correção junto com vocês. Vamos lá?
Então, vamos ver aqui rapidinho novamente o objetivo da nossa aula. Lembrando que essa habilidade foi trabalhada durante toda a semana com os outros professores e hoje nós vamos ver como descobrir o número de diagonais de um polígono. E aí foi que eu pedi para vocês verem, de acordo com a tabela, a identificação da nomenclatura, para você poder classificar o polígono de acordo com o número de lados. Isso vai ser necessário para a resolução dessas questões, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler o enunciado com vocês. Vou dar um tempinho de 3 minutos e em seguida a gente retorna para a correção. Questão 1. Renata construiu todas as diagonais de um hexágono regular. O número de diagonais presentes nesse hexágono é... Nós temos aqui as alternativas, o hexágono, que é um polígono que possui quantos lados? Aí você conta aí na imagem. Ainda coloquei a imagem do hexágono para ajudar vocês. Por favor, gente, não façam a besteira de sair traçando. Não, professora, vai desenhar todas as diagonais. Não precisa fazer isso, tá bom? Utilizar a fórmula que é bem mais prático. Então, vamos lá. Façam aí. Eu vou dar 3 minutinhos e a gente retorna já já. Valendo! Tempo encerrado. E aí, conseguiram descobrir quantas diagonais possui o hexágono? Vamos relembrar aqui rapidinho a fórmula. Lembra como é que calcula? Lembra o motivo da fórmula? O que foi que a gente fez na aula passada? Nós observamos quantas diagonais partem de um único vértice, né? Ó, se eu ligar daqui até aquele lado, mas se eu ligar daqui até aqui, é diagonal, não é isso? Posso fazer o mesmo com esse. Opa, tá bem retinho, lindo, perfeito, maravilhosa, reta, né? E aqui também, não é isso? Ó. Opa! Só para você entender. Então, repara nesse caso
que o n é igual a 6 e que eu tenho 3 diagonais que partem do mesmo vértice. Aí você vai lembrar da relação, né? Sempre n menos 3. Professora, por que subtrai 3 mesmo? Porque eu nunca conto com o próprio vértice e nem com os outros dois que são consecutivos a ele, porque são lados. Não é isso? Prontinho. Aí eu sempre vou multiplicar por n vértices e o resultado eu vou dividir por 2. Por que eu divido por 2? Porque senão eu vou contar a diagonal 2 vezes, tá bom? Então essa é a nossa fórmula. Então ele quer que você calcule o d para n igual a 6. Vamos lá. D é igual a 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Isso é igual a 6 vezes 6 menos 3 dá 3 dividido por 2. Qual foi a dica que eu dei para vocês? Você pode cancelar sempre o número que está em cima, é par com 2. 6 dividido por 2, porque quer multiplicação, né? 6 dividido por 2 dá 3 e 3 vezes 3 dá 9. Lembrando que se você multiplicar em cima e dividir embaixo, vai dar o mesmo resultado. 6 vezes 3 diagonais. 6 vezes 3, 18, dividido por 2 dá 9. Ok? O nosso gabarito vai ser letra A. De professora Aline com 2 N's. Bora para a segunda. O UFC é uma organização de MMA que produz eventos ao redor de todo o mundo e tem sua base atualmente nos Estados Unidos. O espaço utilizado pelos participantes do evento representa um polígono classificado como octógono. Então, aquele espaço, né, onde acontecem as lutas de MMA, ele é representado através de um polígono. Olha aí a matemática presente na sua vida sem você perceber. É um octógono. O octógono é um polígono que possui quantos lados? Não vou falar, hein? Nessas condições, podemos afirmar que o número de diagonais desse octógono é... E aqui nós temos as nossas alternativas. Vamos lá. Descubram aí qual é esse N e apliquem a fórmula e me digam qual é a alternativa correta. Valendo!
Tempo encerrado. E aí, conseguiram fazer a questão 2? Conseguiram descobrir quantas diagonais possui um octógono? Vamos aplicar aqui a relação e descobrir. O aluno que é esperto lembra que na aula passada, que não tem muito tempo, só faz alguns minutos, né, que vocês viram essa aula, vai lembrar. Eu calculei na aula, só que na aula passada, ele já dava o número de diagonais e perguntava quantos lados aquele polígono possuía. Mas vamos lá, fazer a conta. Opa! Nós sabemos que... Cadê? Aqui. D é igual a N vezes N menos 3, que é o total de ligações, dividido por 2. Beleza. Aonde tem N, eu vou colocar quanto? Quantos lados um octógono possui, gente? 8 lados. Tá bom? Então é importante, porque eu acho, professora, vai na base do achismo, né? Que o N é igual a 10. O que vai acontecer? Você vai errar, tá bom? Então, atenção aí para não errar. Tem que saber a tabelinha. Vou substituir o N por 8, vai ficar 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Professora, eu já posso cancelar esse 8 com esse 2 se eu quiser? Pode. Mas eu vou repetir para cancelar depois. Olha, 8 vezes 8 menos 3 dá 5 dividido por 2. Vou cancelar aqui agora. Professora, eu posso cancelar o número ímpar com 2? Vai dar decimal, mas pode. É por isso que eu só cancelo par com par, porque dá um valor inteiro, né? 8 dividido por 2 dá 4. E 4 vezes 5 dá 20. Então, esse octógono possui 20 diagonais. Se você fosse multiplicar e dividir, seria 8 vezes 5 igual a 40 dividido por 2, que dá quanto? 20 diagonais. E o gabarito dessa é a letra B de bola. Ok? Deu para entender, né? Vamos para a próxima questão. Terceira. Muita atenção nessa questão, tá bom? Já vou adiantar que tem uma pegadinha, que se você não ler ela com calma, com atenção, você vai errar. Eu sou legal, né? Já estou adiantando que tem uma pegadinha. Rapaz, só a professora Aline para fazer isso com vocês. Vamos lá, terceira questão. 6 cidades estão localizadas no vértice de um hexágono regular, como mostra a figura abaixo. Há um projeto para interligá-las duas a duas por meio de estradas. Algumas dessas estradas correspondem aos lados do polígono e as demais correspondem às diagonais. Desse modo, o número de estradas a serem construídas é... E aí, o que eu preciso fazer nessa questão? Vou dar 3 minutinhos para vocês pensarem, responderem e me falarem qual é o gabarito. A gente volta para a correção, tá bom? Valendo!
Tempo esgotado. E aí, conseguiram descobrir qual é o grande detalhe dessa questão? Vamos lá, já vou fazer a interpretação dando a resposta para vocês. Ele quer que você determine o número de estradas que vão ser construídas, não é isso? E esse número de estradas, ele relaciona duas coisas. Ele relaciona o número de lados do polígono e as demais estradas que vão ser construídas envolve as diagonais. Então, o grande detalhe é esse. Você não pode simplesmente calcular quantas diagonais o hexágono possui. Tem que fazer também, tem que somar com o número de lados do polígono, ok? Combinado? Então, vamos lá. Quantas diagonais o hexágono possui? Então, eu quero calcular o D para N igual a 6, não é isso? Porque eu tenho um hexágono. Vamos fazer aqui a continha. N vezes N menos 3 dividido por 2. O N é 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Vou cancelar logo o 6 com 2, olha. 6 com 2 dá 3. Vai ficar 3 vezes 6 menos 3, que dá 3, que é igual a 9 diagonais. Aí muitas vezes na emoção, né, fez a conta, eita, questão fácil, aí marca a letra B e erra. Então é importante ter atenção na hora de fazer a questão, para não se emocionar e sair marcando a alternativa porque você fez uma conta e encontrou o resultado. Tá bom? O que está faltando fazer ainda? Somar com 6 unidades, que são exatamente os 6 lados que o hexágono possui, porque ele quer o total de estradas. Então esse total de estradas vai ser 9 mais 6, que dá quanto? 15 estradas, certo? Quando a questão está fácil demais, desconfie. Às vezes ela pode estar fácil mesmo, mas às vezes pode ter alguma coisinha que você esteja esquecendo e que vai fazer com que você erre a questão. Então, nesse caso, o gabarito é a letra C, tá bom? C de cachorro. Ok? Vamos para a quarta questão. Para confeccionar sua pipa, Paulo usou 3 varetas nas posições indicadas na figura abaixo. Olha aí a pipa dele. Como a pipa tem forma hexagonal, se em cada diagonal Paulo colocasse uma vareta, ele teria que dispor de mais quantas varetas? Então, já tem 3, né? Já tem 3. E o formato é hexagonal. Vou fazer logo essa com vocês, tá bom? E a quinta eu dou um tempinho para vocês. Nós já fizemos vários cálculos para N igual a 6, né? Nesse minuto, por exemplo. Deu quanto, D? Deu quanto? Já esqueceu? 9. Mas vamos fazer aqui rapidinho de novo. D é igual a 6 vezes 6 menos 3, que dá 3 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 3 vezes 3 dá 9. 9, né? 9 diagonais. Só que o que acontece? Eu já tenho 3 varetas que Paulo utilizou, que estão no sentido da diagonal também. Então, para saber quantas a mais ele precisa dispor, eu vou subtrair. Então, essa também tem um detalhe, né? Pego 9 e vou retirar as que ele já possui, que são 3. Então, ele ainda precisa dispor de 6 varetas, tá bom? Então, aqui novamente, não se emocione e marque letra A. Ah, renove. Não, já tem 3 varetas aí na pipa. E aí, se já tem 3, mas ao todo são 9, faltam quantas? 9 menos 3, que é igual a 6, tá bom? Então, o gabarito dessa é a letra B. Ok? Vamos para a quinta. Na quinta questão, eu quero que você determine o número de lados de um polígono que tem 14 diagonais. Essa é parecida com uma que nós fizemos na aula passada. Lembra como foi que nós fizemos? Você vai substituir o N pelo valor de cada alternativa na fórmula que está em cima, que eu já coloquei para auxiliar vocês. E aonde a igualdade der 14,
vai ser a alternativa verdadeira. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem essa e a gente retorna para a correção, tá bom? Valendo! Tempo encerrado. E aí, conseguiram descobrir o número de lados de um polígono que possui 14 diagonais? Professora, eu queria dizer que eu já estou fera nesse assunto. E eu lembro que a senhora falou que quando o polígono tem 5 lados, o número de diagonais é o mesmo. Se você lembrou, muito bem. Então já sei que não é a letra A, porque na letra A é um pentágono e o pentágono possui 5 diagonais. Tem que ser 14, então já elimina a letra A. Letra B, nós fizemos várias questões envolvendo o hexágono, gente. O hexágono possui quantos lados? 6. E aí nós fizemos várias vezes esse cálculo e obtivemos o D igual a quanto? A 9. Mas se você não lembra, faz a conta aí, fica à vontade, tá bom? Pode ser a letra C, pode ser a letra D. Eu vou começar pela letra D. Por que será, né? Vou começar pela letra D, bora lá. Eu quero saber se o polígono tem 8 lados. Então, letra D, o N é igual a 8. Vamos verificar? 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Vou mandar embora logo esse 8 com esse 2. Tchau, vai embora. 8 por 2 dá 4. E 4 vezes 8 menos 3, que é 5, dá 20. É a letra D, galera? Não, porque tem que ser 14. E na letra D deu 20. Só sobrou a letra C. Vamos verificar essa letra C. Vai que a questão está nula, né? Não tem alternativa correta. Então, bora verificar essa letra C. N igual a 7. Vai ser 7 vezes 7 menos 3, dividido por 2. Aqui eu não posso cancelar. Poder eu posso, mas vai dar decimal, né? Eu vou deixar o 7 aqui na dele. E vou pegar o 4. Ó, 7 menos 3, 4. E vou dividir por 2. Olha aí. 4 dividido por 2 dá 2. E 7 vezes 2 dá 14. Perfeito. Então, o polígono que possui 14 diagonais é o polígono que tem 7 lados. E o nosso gabarito é a letra C. Ok? Professora, se eu fosse substituir o D por 14 na questão e calcular o N, aí você ia encontrar uma equação do segundo grau, tá bom? Que é um conteúdo que você não viu ainda. Então, faça dessa forma que você consegue fazer contemplando, né? Vai fugir da habilidade porque ele quer que você calcule o número de diagonais. Porém, pode ser que você, em algum momento, se depare com uma questão desse tipo e aí você vai saber resolver porque eu já ensinei para você, tá bom? Então, é isso.
A gente encerra aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido realmente como calcular o número de diagonais de um polígono, tá bom? Essa hashtag aí que eu sempre coloco nas minhas aulas, hashtag MathShow, é um canal que eu tenho no YouTube. Então, se você quiser dar uma entrada lá, né, nesse canal, se inscrever, ver os vídeos, fica à vontade, tá bom? São vídeos de matemática também que podem estar auxiliando você dentro de algum conteúdo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fala galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Gersonias Marinho. Estão com os livros em mãos, os livros didáticos, material em mãos também, tudo preparado, caneta, lápis, borracha, corretivo, enfim. Vamos para mais uma aula, assunto novo, hein? Vamos conferir? Galera, como vocês podem observar, tema da nossa aula de hoje, regência. Mas o que é regência? Vai ter aqui uma orquestra, professor? Não, rapaz, calma, se empolga não. Regência, gente, nem sempre vai ser determinado ao contexto de música, né? Então, nós vamos entender o que é regência. Vamos começar com um conceito. Eu sei que vocês gostam de conceito, vocês amam conceito, né? Então, vamos lá. Regência é quando uma palavra, nome ou verbo, solicita a presença de determinada preposição. Ou seja, é como se aquela palavra viesse sempre acompanhada de uma preposição, ok? Então, nós vamos observar, né, que uma palavra, ela solicita, né, determinada preposição. E tem que ser um tipo de preposição, não é também toda preposição não, viu? Ela quer aquela preferidinha dela, viu? A queridinha, ok? Não pode ser qualquer uma, não. Aí é aquele velho dizer gramatical, né? O termo rege, o verbo rege tal preposição. A palavra, né, o nome rege preposição X, preposição, enfim, Y. Enfim, esse nome regência aí quer dizer que o verbo, né, ou determinado nome, solicitam uma preposição específica, né? Então, como eu ilustrei para vocês, né? Vem a palavra e acompanhado dela vem a preposição, ok? Então, é mais ou menos nesse sentido. Olha como é que está escrito o artigo 225, né, da nossa Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Primeira coisa que nós vamos observar aqui, né, é a presença da preposição. Só tem uma preposição em toda esta frase, né, que está aqui, esse azinho aqui. Quem lembra da minha aula sobre preposição, eu sei que já tem um tempinho, você pode até procurar ela depois agora não, depois, certo? Para lembrar de alguns conceitos importantes. Aqui nós temos uma combinação, né? A combinação é quando eu junto, certo? Mas sem mesclar elas, eu apenas coloco uma próximo da outra, né? No caso, a preposição, mais o artigo o, aí eu formei o ao, ok? Então, nós temos aqui a preposição. A preposição é somente o a, viu, gente? Não vamos pensar que o o é preposição, não. É somente o a. Então, essa palavra direito aqui, né? É como se ela regesse essa preposição. Ela parece que sempre solicita, né? Você sempre vai colocar depois, quando você está se referindo a direito a alguma coisa, né? Quando você está se referindo à pessoa, né? Ela poder receber aquilo em prol dela, né? Ela ter aquilo em favor dela, ok? Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito nosso, ou seja, está havendo prejuízos ao meio ambiente, alguém está cometendo crimes ambientais, essa pessoa ela tem que ser penalizada. Por quê?
Ah, o meio ambiente está aí no mundo, ele não está agredindo ninguém. Está agredindo sim, gente, está agredindo indiretamente todos nós. Então é por isso que a pessoa que comete alguns crimes contra o meio ambiente, ela deve ser penalizada. Porque ela está tirando um direito nosso, um direito que é meu, que é seu. Ei, rapaz, se liga. Então, observem aí. Então, parece que essa palavra direito, né, nesse contexto aqui, ela sempre traz essa preposição a, né? Direito ao meio ambiente, direito ao lazer, ok? Professor, mas eu já vi assim, eu já vi o A diferente, né? Por exemplo, já vi direito à saúde, né? Todos têm direito à saúde. Também é um direito nosso, constitucional. Direito à saúde. E aí, professor, eu vi o A com acento ao contrário. Quem lembrar da aula da preposição vai lembrar que eu também expliquei isso, né? Eu sei que o assunto aqui entra um pouquinho de crase, mas para quem lembrar disso, vai entender que aqui nós temos como se fosse a combinação, mas não existe na língua portuguesa a combinação de A mais A. Nós temos a preposição, o A de preposição e o A de artigo, né? Ok? Como eu não posso fazer o A, não existe isso aqui na língua portuguesa não, pelo amor de Deus, viu gente? Como é que a gente representa isso escrito? Com acento grave. Direito à saúde. Mas o que é que importa você reconhecer? Que aqui nesse A, com acento grave, que é o A acraseado, que nós chamamos, né, comumente, tem uma preposição ali dentro. Ou seja, a palavra direito, mais uma vez, pediu a preposição a. Ok? Quase todas as vezes vai ser assim, né? Direito às tecnologias. Quando for esse outro exemplo, né? Direito às tecnologias. Deixa eu colocar aqui. Mais ao lado. Direito às, olha aí, tecnologias. Você pode ir lá ler a Constituição, tem na internet, facinho, né? Constituição Federal, bota lá, você vai encontrar um bocado de direito aí, você vai encontrar, quando for palavra masculina, essa combinação A, quando for feminina, o A. Aqui nós temos o que, professor? Nós temos o A de preposição e nós temos o as, que é o artigo no plural, certo? Então nós temos ele no plural. Como eu não posso fazer a junção, né, eu coloco com a crase, né? Formou eu o A craseado novamente. Ok? Não ia ficar as, né? As. Isso não existe na língua portuguesa. Beleza? Tá tranquilo? Vamos ver aqui algumas adequações, né? Ainda relacionadas à preposição. É muito comum no dia a dia nós errarmos algumas regências, certo? De verbos ou nomes. Porque nós estamos acostumados com a linguagem informal. Eu falo errar de acordo com a linguagem informal. No dia a dia nós utilizamos o que a linguagem informal não prescreve, né? Que a gramática não prescreve. Como é o caso do verbo namorar. Geralmente, né, todo mundo diz assim, fulano namora com cicrana, né? Enfim, o exemplo aqui, né? Pedro namora com Paula. Então nós observamos aí, né? Pedro namora com Paula. Aqui nós temos, de acordo com a gramática tradicional, né, ou com a situação de monitoramento, ou seja, que você tem que escrever de acordo com as normas gramaticais, nós temos aqui um erro, ok? Nós temos um desvio gramatical. Numa redação para o Enem, né, a gente não poderia utilizar dessa forma. E lógico que você não vai utilizar uma frase dessa na redação para o Enem também, né? Muito difícil. Mas, enfim, aqui a regência da preposição com não é prescrita e muitas vezes nós utilizamos, né? Como é que é o correto, professor? Pedro namora Paula, ok? O com é para o verbo relacionar-se, né? Alguém se relaciona com outra pessoa, né? Por isso que tem lá no Facebook, né? Fulano está no relacionamento sério, né? Com cicrano, com beltrano, enfim, né? Tem lá essas coisas lá. Você já atualizou o seu status de relacionamento? Rapaz, cuidado. Enfim, então, gente, em alguns casos a gente bota onde não tem. Em outros casos a gente tira de onde tem, né? De onde a gramática diz que tem. É o caso aqui de assistir o filme. Eu falo assim, né? Eu assisti o filme, eu assisti a série. Enfim, no meu dia a dia eu falo assim. Mas eu sei que numa situação monitorada, se não for um texto em que alguém vai avaliar a minha escrita, ou um texto para um contexto em que seja necessário eu aplicar a linguagem formal,
Eu vou evitar esse tipo de construção. E qual é o erro aí, professor? Quando o verbo assistir, ele tem um sentido de ver, né? De estar, você contemplando algo, né? Você tem que utilizar a preposição a. Ou seja, é como eu disse, parece que o verbo assistir sempre vem acompanhado da preposição a. Então, tinha que ter bem aqui nesse espaço vazio aqui, né? Antes do o a. Tinha que ter a combinação, né? Ao. Como é que é o correto, professor? Assistir ao filme. Se fosse uma série, professor, aí a gente não pode colocar o a, né, gente? Então, como é que fica? Assistir a série. Ponto final. Porque esse acento grave aí indica, tem uma preposição ali dentro, ok? Tá entendendo? Tá entendendo a linha de raciocínio? É o verbo assistir que está pedindo esse a aqui, certo? Ok? É esse verbo que está pedindo, ó. O verbo assistir que está pedindo a preposição. Quando o verbo ou um outro nome, né, pede uma preposição, a gente chama isso de regência, ok? Obedecer os pais, né? Geralmente a gente usa também sim no nosso dia a dia, mas para a linguagem informal, para uma situação monitorada de fala ou de escrita, né, nós devemos colocar a preposição a. Como já disse, né, igual o verbo assistir. O verbo obedecer, ele vai pedir sempre, né, que você, de vez em quando não, sempre que você coloque a preposição a, ok? Então, tinha que ter uma combinaçãozinha aqui, né, para ficar aos pais, certo? Então, se for uma palavra feminina, aí vai ter o acento grave, né, da crase também. Então, veja só, ele pedindo a preposição aqui. Isso é regência, ok? Então, olha o correto aí, obedecer aos pais. Então, os corretos, eu vou até botar aqui, ó, o Czinho de corretos. Os corretos estão aqui, ok? Beleza? Então, gente, em alguns casos não tem preposição, a gente termina colocando. Outros casos, eles pedem um tipo específico de preposição, ok? Ninguém também fala assistir com um filme. Não, tu assiste com alguém o filme, né? Ao filme, melhor dizendo. Tu assiste com alguém ao filme. Tu não assiste com o filme, certo? A não ser que o nome da pessoa seja... Deixar de variar aqui. Vamos lá. Outras adequações, né? Esqueça este assunto. Tá correto ou tá errado? Tá certinho aí, gente. Aqui é um caso diferente. Por que que eu estou mostrando? Aqui são dois casos um pouquinho diferentes. O verbo esquecer, ele permite não ter preposição, ok? Quando ele não tem um pronome reflexivo. Se ele não tiver um pronome reflexivo, então ele não precisa da preposição. Agora, se ele tiver, esqueça-se deste assunto. Aí tem que aparecer a preposição. Olha, apareceu o pronome aqui ligado ao verbo, tem que aparecer a preposição. Lembrando que nós temos um caso de contração, né? O de mais o este. Aqui não é mais combinação. Por quê? Porque houve uma mescla, né? De mais o este nós chamamos de deste, né? É a preposição mais o pronome demonstrativo este. Esqueça-se deste assunto. Então, se não tiver o pronome, professor, esqueça este assunto. E se tiver o pronome, esqueça-se deste assunto. Ah, professor. E vale a mesma coisa para o verbo lembrar. Sem o pronome, lembre este assunto. Com o pronome, lembre-se deste assunto. É como se fosse, gente, uma coisa assim combinada, né? Por isso que é regência, parece com uma orquestra mesmo. Olha aí, a orquestra é tudo combinadinho. Na hora que um faz uma coisa, o outro faz a outra, para ficar uma coisa perfeita, uma combinação. Então, apareceu o se, aparece a preposição de. Ok? Pode ser ela contraída ou não. Beleza? Então, fiquem ligados nessa dica aí também. E isso se trata de regência. Temos aí uma frase, né, do Chaves, né, o filósofo contemporâneo, né, não tão contemporâneo, né, moderno, Chaves. É o personagem mesmo, viu, gente, da série Chaves, que nem é mais televisionado. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Nós sabemos que aí tem um caso de desvio gramatical quando se trata da norma da gramática tradicional, porque o verbo preferir, ele não rege esse do que. Não rege,
certo? Ele não solicita esse do que aí. Então, ele não solicita essa preposição aqui, né? Que está contraída, de mais o ó. Ele não solicita. Nós temos aí justamente um desvio gramatical. Quando se trata o quê? De uma situação monitorada de escrita. É claro que no dia a dia, na informalidade, como é o caso lá do contexto da série, isso aqui não é avaliado como erro ou acerto, ok? Mas se nós fôssemos adaptar para um contexto formal, monitorado, em que é necessário nós adequarmos, como é que nós iríamos escrever? Eu prefiro morrer a perder a vida. Professor, mas de um jeito ou de outro eu entendo. Justamente. Não se trata em si de sentido, mas sim de regra, ok? Regra normativa, são normas, devem ser atendidas de acordo com o que a gramática pede. Algumas regras têm coerência, outras a gente não entende o porquê às vezes. É muito raro, certo? Enfim, gente, e o que prejudica a frase, né, o entendimento da frase, não é o acerto ou não da regência, né? Mas sim os termos aqui muito parecidos, né, que ele utiliza, morrer e perder a vida, né? Morrer, perder a vida são termos bem parecidos, né? É por isso que fica uma coisa engraçada. Ele fez isso justamente para gerar humor, né? Lógico, a série é humorística, né? Ela visa isso. Página 98 do livro. Vamos aí, página 98 do livro. Vocês podem dizer assim, professor, mas o texto ele está meio embaçado. Ele está embaçado assim também no livro, viu, gente? Não foi aqui no slide, não. A gente dá aquele velho zoom, mas lá no próprio livro ele já está embaçado, viu? Embaçado no sentido de visão, né? De turvo. Ok? Não é embaçado no sentido de difícil, não. Né? Eu sei que vocês usam aí no cotidiano de vocês, né? A situação está embaçada, né? Está difícil. Enfim, galerinha, aqui é um tweet, né, do Ministério Público Federal. Olha aí, o gênero tweet, né? Um gênero bem novo, certo? Tweet, que nem tão novo assim, né? De 2003, né? O Twitter ele passou a funcionar mais ou menos em 2003. E nós temos aqui, né, esse tweet que fala, em 2015, o MPF ajuizou a ação contra a União ao constatar as péssimas condições de acesso à água da comunidade Pielito Cui, situada em Iguatemi, Mato Grosso do Sul. Mesmo após sentença judicial que determinou o fornecimento de água aos moradores da aldeia, a situação não foi resolvida. Apesar do pedido de perfuração de poço, instalação de sistema de tratamento de água e de rede de distribuição para as residências, os indígenas continuam sujeitos a abastecimento irregular por caminhão-pipa e fontes não potáveis de água. Agora, o MPF, em Naviraí, quer a intimação da União para que ela comprove a distribuição de água potável de maneira permanente à comunidade. Caso não haja essa comprovação, pede que seja cobrada por multa e o valor seja bloqueado nos cofres públicos, de forma que as soluções sejam efetivadas. Aí nós temos uma hashtag para cego ver, figuras geométricas nas cores preto, vermelho e verde, texto na imagem, né, sobrevivência ameaçada. Comunidade indígena sofre por falta de acesso à água potável. E a hashtag abre lindígena, né? Outra hashtag, e vocês sabem muito bem a função da hashtag. Vai ser uma questão que vai ser cobrada também no livro. E a imagem aqui, ok? Que nós podemos visualizar. Nós temos essas figuras geométricas aí, né? São 3 figuras geométricas em 3 cores, né? Eu vejo verde, vermelho e preto, né? Você está vendo uma cor mais diferente, aí vai do seu ponto de vista, certo? E aí o texto que ele disse, né? Sobrevivência ameaçada, a comunidade indígena sofre por falta de acesso à água potável, né? E hashtag abre indígena, né? Abril indígena, que no caso faz menção à data, né, do dia do índio, ok? Por isso que ele está utilizando essa hashtag também. Mas vamos ao que o texto quer, né? As questões aqui relacionadas ao texto, melhor dizendo, página 98. Continua na página 98. É só uma questão, viu, gente? Mas até a letra H. Enfim, observe a imagem e leia a postagem publicada em uma rede social. Nós já fizemos isso. A letra A pede o seguinte. Aqui, possivelmente, as figuras geométricas na imagem remetem e porque foi usada a hashtag Abril Indígena. Então, é uma questão mais interpretativa, né?
eu vou até dizer que é relacionada à habilidade de analisar os elementos explícitos no texto, né? Você só vai analisar por que aqueles elementos estão ali, qual o sentido deles, ok? E qual é o sentido de colocar aquelas figuras geométricas e a hashtag Abril Indígena? Fácil. Vamos à resposta que o livro ele coloca, né? As figuras geométricas relacionam-se aos grafismos feitos pelos indígenas. Ou seja, aquelas figuras geométricas faz parte, né, da arte popular lá dos indígenas. É algo que se remete aos indígenas. O indígena, quando vê aquela imagem, ele já se vê ali representado, ok? Para você pode não ter talvez nenhuma simbologia, nenhuma iconicidade, pode não ter nenhum sentido para você, mas para os indígenas tem algum sentido, tenho certeza disso, ok? E a hashtag? As hashtags, com o fim de compartilhar o conteúdo, relacionam-se ao Dia do Índio, em que se busca a luta pelos direitos indígenas, né? Então, o Dia do Índio é muito mais, né, do que figurativo. Ele é um dia simbólico, é um dia de luta, né? Os indígenas, eles precisam, né, ainda de luta pelos seus direitos. Nem todos os direitos ainda foram alcançados pelos índios, né? E no caso aí, o Ministério Público Federal está falando do direito à água potável. Olha só, um direito bem simples, bem básico, certo? AB, de acordo com a postagem, quem é responsabilizado pela falta de água potável à população indígena? Bem fácil, né? A União, o governo federal. O governo federal, quem é que representa o governo federal? O presidente do Brasil. Ok? Então, este é o responsável. Eu vou já mostrar aqui a resposta, certo? Vou já colocar ela, porque vem acompanhada da C. Então, vamos ler a C primeiro. A resposta é essa, governo federal, mas vou já mostrar para vocês. O acesso à água potável é um direito universal. Aqui, outros bens materiais ou imateriais, as pessoas têm o direito de ter acesso. É uma resposta mais pessoal, mas que você pode colocar, né? O que é mais necessário para a pessoa ter acesso, né? Quais são os outros direitos que nós devemos ter acesso? E aqui vem a resposta das duas, né? Letra B, a União, governo federal. C, o que mais nós devemos ter acesso? É direito nosso. A educação, a saúde, a segurança, ao lazer, as tecnologias digitais, né? E etc. Muita coisa, né? E aí eu coloquei o básico, né? Educação, saúde, segurança, lazer e tecnologias digitais. São coisas que hoje são necessárias para o nosso dia a dia. Então já foi aí a letra A, B e C, certo? Questões mais relacionadas à interpretação do texto, habilidades interpretativas do texto. Já já a gente entra na regência. Mas veja só que na letra C a gente já teve um pouquinho de regência. Como eu estou falando de acesso a alguma coisa, eu coloquei na frente, né, das palavras femininas, como educação, saúde, segurança e tecnologias, eu coloquei o A acraseado. Por que eu fiz isso? Porque nós temos aqui a contração do A preposição, mais o A artigo. Então, por isso que está aparecendo na frente das palavras femininas, né, o A acraseado. Por quê? Porque a palavra acesso, certo? Ele rege a preposição a. Ele solicita obrigatoriamente o uso da preposição a. E como eu tenho uma palavra feminina, ou seja, que é antecedida por um artigo feminino, que é o a, aí nós fazemos essa contração. A mais a, no caso aí da língua portuguesa, né, não fica a, fica um a mais o acento indicativo de crase, né? Beleza? Veja que não foi o mesmo com lazer. No lazer eu fiz apenas uma combinação. Eu combinei a preposição a, que é uma solicitação da palavra acesso, mais o artigo o. Tranquilo? Podemos ir para a próxima? Vamos. Vamos lá para a letra D, E e F. Observe os exemplos que indicou na resposta anterior. Que preposição foi empregada para ligar o substantivo acesso ao seu complemento? Então, a letra D está perguntando que preposição nós utilizamos, né, para ligar o seu complemento. Gente, a preposição a, seja por meio de combinação, ao lazer, seja por meio de contração, à saúde. Foi o que eu acabei de explicar ainda agora, né? Veja que quando eu coloquei educação, saúde, segurança e tecnologias, eu coloquei com a crase, porque ali eu fiz uma contração. E no caso do lazer, eu coloquei apenas o a junto do artigo o, certo? Mas a palavra acesso, ela pede qual preposição? A preposição a,
certo? Acesso a alguma coisa. Quando você for escrever, por exemplo, acesso, vou até colocar aqui a lacuna para ficar melhor, vocês entenderem melhor. Acesso, aí lacuna. Wi-Fi, né? Você quer, é normal, né? Você chega num lugar que quer acesso, né? Wi-Fi. Pode ficar assim? Não. Tem a preposição, certo? É obrigatório você colocar a preposição a aqui. Acesso a Wi-Fi. Wi-Fi é uma palavra masculina, então eu coloco o O. Eu faço essa combinação. Acesso ao Wi-Fi. Naturalmente você consegue resolver isso, gente. A questão da regra, ela se adapta ao que é mais natural. Letra E, releia os fragmentos a seguir. Ao constatar as péssimas condições de acesso à água, determinou o fornecimento de água aos moradores da aldeia. Qual é a regência que se estabelece entre os substantivos destacados e seus complementos nas expressões relacionadas à água? Ou seja, né, nós vamos observar aí qual os complementos e o que a regência cobra, né? A regência é a nominal. Por quê? Porque nós não temos verbo. Acesso aí é um nome, é um substantivo. Fornecimento também é outro nome, não é um verbo. Então, quando se trata de um nome, certo? Regendo uma preposição, é regência nominal. Quando é um verbo, regência verbal. E quais são as preposições que ele utilizou? As preposições no acesso à água, a gente já sabe que acesso pede a preposição a, e o fornecimento, quem fornece, né, no caso aí, né, o fornecimento de alguma coisa, né? Certo? Então, nós temos aqui a preposição de, né? Então, regência nominal por meio das preposições a e de. Letra F. Compare fornecer água, distribuição de água. O sentido dessas expressões é semelhante? A regência é a mesma para os dois termos, fornecer e distribuição? Explique sua resposta. Ele quer saber se o sentido, né, é semelhante das expressões fornecer água e distribuição de água. Será se tem o mesmo sentido? Certo? E a regência é a mesma para os termos? Vamos ver aqui a resposta. No primeiro caso, uma relação com o verbo sem necessidade de preposição. Ou seja, fornecer não precisa de preposição. Quem fornece, fornece alguma coisa, não rege preposição. E no segundo caso, há dois nomes ligados por preposição, se tratando de regência nominal. Ok? Então, distribuição é um nome que rege a preposição de. Certo? Distribuição de alguma coisa, ou seja, especifica esse nome. Distribuição de comida, distribuição de água, distribuição de brinquedos. Então, veja que depois do de vem algo que especifica o que é essa distribuição. Então, é por isso que tem ali a preposição de, ok? E o fornecer já não precisa reger preposição nenhuma. O sentido é o mesmo, fornecer água e distribuição de água é o mesmo sentido, ok? Vamos para as duas últimas letras, a G e a H. Eu disse só uma questão, mas a gente tinha um bocado de letra aí, né? Tudo na página 98 do livro. Compare a regência do substantivo distribuição nestes fragmentos da parte verbal da postagem. 1. Rede de distribuição para as residências. 2. A distribuição de água potável. Vejamos só que a estrutura aqui, ó, nós temos distribuição, nome, com a preposição para. E nós temos aqui distribuição nome com a preposição de, ou seja, duas preposições aí diferentes. Vamos ver o que ele quer. O uso de preposições diferentes para o mesmo substantivo altera o sentido do trecho? Será se eu mudar o sentido da preposição altera o sentido do trecho? Galera, para quem está ligado nessas últimas aulas, e principalmente na aula sobre preposição, sabe que sim. Nós tivemos uma aula só de preposição, que é justamente para se conectar com essa aula de hoje, de regência. Nós sabemos que as preposições, além de elas ligarem as palavras, elas agregam um sentido, né? Eu até utilizei aquele termo, agregam valor, agregam um sentido, né? O para, geralmente, ele indica uma finalidade, ok? O de, ele pode indicar posse, plantação de João, significa dizer que a plantação pertence a João. Pode indicar matéria, ou então constituição, plantação de milho. Não quer dizer que a plantação pertence ao milho, não. Quer dizer que a plantação é constituída por milhos, né? Por plantas, né, que dão milho, ok? Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que há uma alteração sim. A gente pode dizer que sim, altera, ok?
E aí nós vamos explicar. Distribuição para as residências significa dizer que algo está sendo distribuído para as casas, para os lares. Algo chega até os lares, ok? E distribuição de água potável. Aí eu tenho uma especificação. O que está sendo distribuído? Não para quem está sendo distribuído. Na primeira eu tenho para quem e na segunda eu tenho o que está sendo distribuído. Olha só, que legal. Vamos conferir? Sim, altera. No item 1, indica finalidade da distribuição. No item 2, especifica o que é distribuído. É esta a resposta. Tranquilo? Veja, uma simples preposição, né, ajudou a mudar o contexto. Ok? Então, as preposições, elas não estão ali aleatórias, não, né? Elas não são igual o bruxo Ronaldinho Gaúcho, não, né? Aleatórias na vida, não. Ok? Certo? Uma homenagem aí, né, ao bruxo. Enfim. H, a preposição de aparece ao lado de muitos substantivos na regência nominal. No caderno, faça a correspondência dessa preposição com o sentido que tem nos fragmentos seguintes. Temos 3 fragmentos: água da comunidade, sistema de tratamento, fontes não potáveis de água. E aí ele quer saber, né, a classificação, se indica matéria, posse ou classificação. Água da comunidade, gente, indica posse, a água pertence à comunidade. Sistema de tratamento. Está classificando o sistema, é um sistema que trata a água. Fontes não potáveis de água, aí qual é a resposta que nós temos, né? Até a que sobrou é a matéria, né? As fontes, né, elas são constituídas de água, ok? Não é uma fonte de ouro, não é uma fonte de outra coisa, né? Uma fonte de água, não é de petróleo. Então veja que aí no caso é matéria, né? Ou seja, constituição, constituinte. Ok? Olha aí a resposta. Posse para a água da comunidade, classificação, sistema de tratamento, fontes não potáveis de água para matéria. Galerinha, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!